Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da playlist de introdução ao Pygame, né? Já estamos agora na aula 7, a penúltima aula dessa playlist. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como colocar música e efeitos sonoros no seu jogo, né? Algo aí que não pode faltar. Então a gente tem, né, aqui uma série de funções aqui que a gente usa para fazer isso, né? Primeiro aqui eu vou falar sobre as funções relacionadas a você colocar a música, né? A gente tem ali o pygame.mixer.init, né? Que ele vai inicializar o sistema de som. Então, para as funções seguintes funcionarem, você tem que dar primeiro esse pygame.mixer.init, né? Senão ele não vai, elas não vão funcionar, porque o sistema de som não vai estar ativado. Aí, em seguida, a gente tem o pygame.mixer.music.load, né? Que basicamente ele vai carregar a música que você quer, né? Lembrando, ele só vai carregar, ele ainda não vai tocar a música, ele vai meio que deixar a música lá salva na memória. E aí você passa, né, o arquivo da sua música, funciona de modo semelhante à imagem. Então, se você tiver o arquivo da música na mesma pasta que o seu código, você só coloca aí o nome do arquivo e o tipo do arquivo, né, .mp3 no caso, o .wav, depende do arquivo que você utilizar. E se estiver dentro de outra pasta, você tem que passar ali o caminho até chegar no arquivo, né? Então, pasta tal, barra, music.mp3. Né? Aí a gente tem agora o comando para você dar play na sua música, né? Que é o pygame.mixer.music.play. Aí você vai passar esse parâmetro -1 se você quiser que ela reproduza em loop, ou seja, infinito. Se você quiser que ela reproduza uma, duas, três, quatro vezes, né? Aí você passa o número de vezes que você quer que ela reproduza. Né? A gente tem ali também agora, se tratando já de sons, né? O pygame.mixer.sound, né? Aonde você vai passar do mesmo jeito que você vai passar o arquivo da música, você vai passar o arquivo do som, né? E aí ele vai carregar o efeito, né? O efeito sonoro. E para você dar play no efeito, você vai utilizar aí a variável que você salvou, ali o pygame.mixer.sound, né? Então, uma variável vai receber o retorno disso. E aí você vai acessar ela com um ponto .play. E aí você vai tocar aquele efeito sonoro, né? E aí a gente tem que serve tanto para você usar na variável que você salvou o efeito sonoro, quanto para você usar na música, né? Que é esse set volume, né? E aí você bota em um valor, esse valor ele vai de 0 a 1, sendo 1 o valor máximo e 0 sem nenhum som, né? E aí ele vai definir aí a altura da sua música, né? Aí o aviso, mas eu já falei, né, que o som de exemplo é a variável que eu salvei o meu efeito sonoro, né? Então aqui agora a gente vai para o código aqui, né, na prática, para a gente ver como é que isso se dá, né? Bom, aqui a gente está, né, com o exemplo do código de música e efeitos sonoros, né? E a gente tem aqui já diferente aqui né, a inicialização aqui do áudio, né, com o mixer.init aqui do Pygame. Depois a gente tem aqui as funções para a gente carregar a nossa música, né? Então a gente dá um load aqui no music.mp3, aí a gente dá um set para mudar o volume, né? E aqui a gente dá um play para ela ficar, né, tocando ali em loop, né? O resto aqui tá igual, né? Então bora testar primeiro só a música, né? Vocês podem ver, tá tocando a música. Talvez seja até com eco, né? No microfone. Beleza. E por efeito sonoro, né? Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Só que a gente salva, né? Porque a gente pode ter vários efeitos, né? Então a gente salva aqui o nosso mixer.sound, né? No caso aqui, eu tô chamando o meu efeito sonoro de click.wav, que é o formato dele. Que é um efeitozinho de tipo uma zoada assim de clique meio de fliperama, né? E eu tô salvando aqui nessa variável. E eu tô setando, né? Acessando a variável e setando o volume para 1. Então eu tô deixando o volume bem alto, né? No máximo. E é isso. Aí, só que aqui, observe que não tem um play ainda, né? Por quê? Eu criei aqui essa condicional que... O que é que vai acontecer? Quando eu clicar com o mouse, né?
Já expliquei para vocês sobre eventos, na aula sobre eventos, né? Então, quando eu clicar aqui com o meu mouse, ele vai dar um som clique, né? Ali em cima, ponto play. Então, ele vai tocar aquele som. Entendeu? E ele não vai ficar tocando em loop porque eu não setei isso aqui, né? Então, ele vai tocar uma vez só e acabou. Então, bora ver aqui. Tá vendo? Então, desse jeito, você consegue aí adicionar sons a seu projeto aí no Pygame, né? Então, vamos para a próxima aula.